Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje eu estudo a respeito da volta de Jesus. Eu quero convidar você nesse instante a fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus? Nosso Deus, nosso querido Pai, nós estamos muito agradecidos pelo Teu grande amor. Nós te rogamos nesse instante, ser presente conosco neste estudo. Nós te rogamos também o Santo Espírito para ser o nosso guia, o nosso auxiliador. Tudo isso nós te pedimos por amor a Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em João, o capítulo 14. Nós vamos ler os versos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Nós precisamos entender algo a respeito. Aonde é esse lugar que nosso Deus, nosso Jesus, foi preparar? Nós temos que entender uma coisa que está descrito na palavra de Deus. Nós até já lemos nos nossos estudos anteriores que o nosso Deus, ele habita no terceiro céu. E o primeiro céu, então, seria a atmosfera, onde nós vemos aqui as nuvens, a precipitação de chuvas. E o segundo céu seria o céu astral, onde temos ali a presença do Sol, das estrelas, dos astros, onde também o ser humano envia os satélites, para fazer ali todas as suas pesquisas, também satélites com relação à propagação de internet e assim por diante. E o terceiro céu seria então a casa de Deus, um lugar que é inacessível, um lugar em que o ser humano nunca conseguiu e não vai conseguir chegar, a não ser quando Jesus voltar para resgatar os seus escolhidos. Agora nós temos aqui um outro verso importante. Por que nós não podemos marcar data? No nosso estudo dos sinais da volta de Jesus, nós vimos que em Mateus 24, verso 36, falava que a respeito do dia e hora ninguém sabia, senão Deus Pai. Ou seja, nós não podemos marcar uma data, não existe uma data que Deus deixou marcada para a sua volta. Justamente porque, se o homem soubesse dessa data, ele não se prepararia. Ou deixaria para se preparar no momento antes da vinda de Jesus, ou seja, no dia que ele soubesse que Jesus viria, uns dias antes, eles se preparariam. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, o capítulo 17, os versos 20 e 24. Diz o seguinte: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Aqui Jesus está falando que ele queria ter para com ele as pessoas que o aceitaram, as pessoas que o amam. Ele, então, preparou este lugar para receber essas pessoas, para receber todos aqueles que o aceitarem, todos aqueles que o amarem vão ser recebidos. Agora, um outro ponto interessante também. De que modo Jesus virá? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Mateus 24, o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ou seja, a segunda vinda de Jesus é marcada pela sua vinda no céu. Lá no céu, nas nuvens. Vamos ver mais passagens a respeito disso. Eu quero convidar você a abrir em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 7, que diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Agora, Atos, também para confirmar. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, o verso 7 em diante. Na verdade, o verso 9 em diante. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu,
do modo como viste subir, virá. Olha que interessante. Do mesmo modo que os discípulos naquele momento puderam vislumbrar Jesus retornando ao céu, eles poderão, e todos aqueles que aceitarem Jesus também poderão ver voltando nas nuvens do céu. Ou seja, ele não vai pisar aqui, ele vai ficar lá nas nuvens para nos receber. Outro ponto interessante que eu quero que vocês leiam juntamente comigo. Aqui também nós vimos que milhares de anjos estarão com ele. Nós vimos ali em Apocalipse, por exemplo, nós vimos também, vamos voltar aqui em Mateus, por exemplo, 24. Quero que você leia comigo antes de nós irmos para o próximo ponto. Mateus 24, verso 31 agora. Nós lemos o verso 30, vamos ler o 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Ou seja, os anjos também virão com Jesus na sua segunda vinda. Agora, o que ocorrerá com os mortos fiéis, ou seja, com aqueles que morreram crendo em Jesus, o amando? O que acontecerá na segunda vinda? Vamos em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, os versos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que interessante, aqui está falando que aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E nós que ficarmos vivos, seremos também arrebatados. Vamos para outro verso para comprovar. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. O verso 51 a 54. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Olha que bênção. Aqui está falando para nós que nós nos tornaremos incorruptíveis, ou seja, sem mancha, sem pecado, sem defeito, e ainda que nós teremos a oportunidade de vivermos para sempre. Não é maravilhoso? Todos aqueles que aceitarem Jesus poderão passar por isso. Eu quero agora continuar nosso estudo. Vamos ver o que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda, que não aceitaram Jesus. Vamos ver aqui em Apocalipse, o capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, nós vamos ler o verso 15 até o 17, que diz o seguinte: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que poderá suster-se? Olha, as pessoas que não aceitaram Jesus, elas vão temer, vão tremer, vão tentar se esconder, vão pedir para morrer, mas não será possível, porque eles não suportarão ver a glória de Jesus. Vamos ver outro verso. Agora, 2 Tessalonicenses, eu quero convidar você a procurar aí em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 8, que diz o seguinte: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. O ímpio será destruído. Ele não poderá habitar conosco no céu, com aqueles que foram escolhidos por Deus, ou seja,
Se nós formos aqueles que aceitarmos Jesus, nós seremos levados ao céu. Se não aceitarmos, nós estaremos juntamente com os ímpios, se ficarmos vivos. Porque aqui está falando dos ímpios que estarão vivos. Eles tentarão se esconder porque eles não suportarão ver a glória de Deus, a vinda de Jesus. Outro detalhe, quantas ressurreições fala a Bíblia? Porque nós vimos aqui que os mortos justos, aqueles que aceitaram Jesus, eles vão ressuscitar na segunda vinda de Jesus. Mas vamos agora conhecer mais a respeito disso. João, capítulo 5, os versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então nós temos aqui que aqueles que fizeram boas obras ressuscitarão para a segunda vinda. E aqueles que não fizeram, que estarão mortos, e que não fizeram boas obras, que não aceitaram Jesus, não ressuscitarão na segunda vinda, mas só no juízo. Nós vamos ver isso mais adiante. Agora vamos para Daniel. Eu quero que você leia comigo Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, e verso 2. Olha o que nos diz. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Mas nós vimos que quando Jesus voltar, haverá ali a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. E depois, lá no juízo, mais adiante, nós vamos entender nos estudos posteriores, terá a segunda ressurreição dos ímpios. Olha que interessante aqui, Apocalipse 20, verso 6. Quanto tempo existirá entre essa primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, aqueles que morreram crendo em Jesus, entre essa ressurreição, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios? Quanto tempo levará? Apocalipse capítulo 20, vamos lá. O verso 6 diz o seguinte: Bem-aventurado, santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então, entre a primeira ressurreição dos que morreram crendo em Jesus, os justos, até a segunda, que é a morte ali dos ímpios, aqueles que morreram não aceitando Jesus, não crendo na sua mensagem, haverá um tempo de 1000 anos. Agora vamos ler outro assunto importante. Qual será a reação dos salvos naquele grandioso dia? Isaías, o capítulo 25, o verso 9, diz o seguinte: Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Senhor em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Agora veja que interessante, que convite Jesus faz para mim e você hoje, para que nós possamos ver Ele retornando nas nuvens do céu, para que não possamos tremer como os ímpios, com medo de ver Jesus voltando, ou permanecer ainda, se estivermos mortos, permanecer ainda mortos e não poder vislumbrar a volta de Jesus. Mas sermos justos e, se tivermos morrido nesse momento, podermos ressuscitar para ver Jesus vindo nas nuvens do céu. Eu quero convidar você a ler comigo Mateus capítulo 11. Mateus, o capítulo 11. Nós vamos ler os versos 28 e 29, que diz o seguinte: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aquele que confia no Senhor encontrará descanso para a alma, e mesmo que venha a morrer, ressuscitará para ver Jesus voltando e ser levado juntamente com ele para o céu, para viver eternamente. Olha o que diz aqui Mateus 25 agora, verso 41. Qual será a
é o resultado da rejeição, daqueles que rejeitam Jesus, que não o aceitam como seu Salvador. Mateus 25, verso 41 diz o seguinte: então o rei dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Infelizmente, aqueles que não aceitarem a Jesus, eles terão apenas essa saída. Eles serão excluídos, lançados no fogo preparado, que tinha sido preparado não para as pessoas que nosso Deus criou, mas tinha sido preparado para o inimigo de Deus, o diabo e seus anjos. Mas, infelizmente, aqueles que não aceitarem o convite divino serão lançados com o diabo e seus anjos neste fogo. Que eu e você possamos fazer a escolha ao lado de Cristo. Que nós possamos viver segundo a sua vontade, viver as verdades escritas neste livro, a Bíblia Sagrada. Eu e você agora, nesse momento, devemos fazer a nossa decisão, tomar a nossa decisão. E eu convido você nesse instante a fechar os seus olhos. Vamos pedir a orientação do nosso Deus, vamos pedir forças a Ele. Ó, querido Deus, estão aqui os teus filhos querendo entregar o coração a Ti. Esteja com cada um deles, para que eles possam aceitá-lo, para que eles possam realmente crer na sua segunda vinda, que eles possam viver as verdades que foram até aqui reveladas, aceitar o Senhor como o único Salvador. Ó Pai, perdoa-nos, ajude-nos também a sermos filhos fiéis, a crer realmente que podemos vencer o mal através do Teu poder. Nós te rogamos, faça-se presente em nossas vidas. Tudo isso por amor a Jesus.